Um aposentado olha o extrato bancário e percebe um desconto que não pediu. Um pequeno desconto, mas que se repete todos os meses. Ele liga, reclama, não entende bem a explicação, mas ouve sempre a mesma resposta: está tudo certo, senhor. O problema é que não estava. O advogado Eli Cohen foi um dos primeiros a perceber que havia algo de podre no coração do sistema. Não foi porque ele saiu caçando irregularidade, mas porque um gestor de uma associação bateu à sua porta em 2021. O homem queria entender por que sua entidade havia registrado tantas adesões em tão pouco tempo. Isso começou por volta de 2021, quando alguém um gestor de uma dessas entidades, dessas associações, me procurou no sentido de entender por que eles estão tendo, por que eles tinham tantas adesões em tão pouco tempo e que ninguém dava nenhuma explicação para ele, assim assado. E ao primeiro momento não me interessou muito, para te falar a verdade, porque envolviam grupos muito importantes, o próprio grupo da THG. Para ele aquilo não fazia sentido. Num primeiro momento, Cohen quase ignorou, porque estava lidando com grupos influentes como a THG e achava que o sucesso era apenas fruto da competência. Mas bastaram alguns minutos de análise para enxergar o óbvio. Havia uma fraude endêmica acontecendo diante dos olhos de todos, mas que ninguém parecia enxergar. Mas quando eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado, eu realmente não demorei mais do que 20 minutos para verificar que se tratava de uma fraude endêmica. Mas para entender como tudo isso começou, é preciso voltar um pouco no tempo. Desde 2008, ainda no segundo mandato do governo Lula, o crédito consignado foi ampliado para estimular a economia. O mecanismo parecia perfeito. Os aposentados poderiam contratar empréstimos com juros menores, já que o pagamento seria descontado diretamente da folha. Para os bancos era o sonho dourado, crédito com inadimplência zero. Só que o modelo abriu espaço para o abuso e, em vez de o aposentado procurar o banco para fazer o empréstimo, era o banco quem colocava dinheiro direto na conta do cliente sem autorização prévia. E depois, o valor no contra-cheque do aposentado ia diminuindo mês a mês. Tudo fruto de empréstimos não autorizados. Resultado: hoje, instituições como a Crefisa respondem a inúmeros processos. Mas a fraude no crédito consignado foi só o começo, porque a fraude bilionária envolvendo associações e sindicatos é ainda mais cruel. Nesse caso, eles vendem um suposto pacote de benefícios de seguro, que na verdade também não existe. Os seguros até existem, mas como o aposentado não tem sequer conhecimento que paga isso, é claro que ele não vai usar, ele não usa, então o lucro ele é total. Eli Cohen descreveu a estrutura como uma máfia de dois núcleos que não funcionariam um sem o outro. É que como funciona esse sistema? São dois núcleos. O núcleo número 1, que funciona em Brasília, que é com o lobista Antônio Carlos, que é o careca do INSS. Este é o núcleo número 1, que ele faz a ponte entre a corrupção dentro do INSS, pegando os dados, né, e repassando para as próprias empresas que ele tem, que são a maioria de papel, que são as empresas de telemarketing. Algumas elas existem, mas na verdade não funcionam da forma e não tem esse rendimento que eles falam em adesões e tudo mais. Nada disso. É só para simular uma certa legitimidade. Esse é o núcleo número 1. O núcleo número 2 funciona com o grupo do Maurício Camisotti, que é o grupo THG, que é o grupo que tem as seguradoras, então, e que também gerencia as associações. Muito bem, então você tem dois grupos, o grupo número 1 e o grupo número 2. Nenhum funciona sem o outro. De um lado, em Brasília, estava Antônio Carlos Camilo, o famoso careca do INSS. Segundo Cohen, ele era o elo interno que tinha acesso a milhares de dados de aposentados e pensionistas e repassava para empresas de fachada, muitas vezes de telemarketing. Esses dados, por sua vez, eram usados como se fossem adesões voluntárias a pacotes de benefícios que ninguém havia solicitado. Um funcionário, sem querer, falou: poxa, você viu? Agora nós somos mais de 500 associados por dia. Eu falei: o que foi?
Do outro lado, fora da capital, estava o grupo THG, liderado por Maurício Camisotti. Oficialmente, ele era apenas um fornecedor de serviços, mas, segundo as investigações, era o cérebro da operação. Suas empresas criavam e geriam associações que, na prática, funcionavam como laranjas. Era por meio dessas entidades, sem fins lucrativos, que os descontos ilícitos eram feitos diretamente nas aposentadorias e pensões. Quem era o cabeça dessa estrutura? Nome do homem número 1, Maurício Camisotti. As investigações indicam que Maurício Camisotti é figura central e relevante dos descontos indevidos dos benefícios do INSS. De nada adiantavam os dados dos aposentados e pensionistas sem as associações para legitimar os descontos. Apenas a AMBEC, uma das associações investigadas, saltou de 3 associados em 2021 para mais de 40 mil em 2022, arrecadando quase 15 milhões. No ano seguinte, já eram 91 milhões. Como num passe de mágica, entidades criadas para fins sociais passaram a movimentar cifras equivalentes ao orçamento de pequenas cidades brasileiras. Relatos e investigações apontam para mansões, carros de luxo, inclusive Lamborghinis e remessas milionárias para o exterior. Só Maurício Camisotti teria enviado mais de 100 milhões para o Uruguai. Seu patrimônio oficial, segundo o levantamento, beira a casa de R$1 bilhão. Apuramos também que Maurício Camisotti enviou remessas e dinheiro para o exterior. São mais de 100 milhões de reais para o Uruguai. Mas para que tudo isso fosse possível, não bastava apenas a ação de golpistas externos. O que essa engrenagem criminosa precisa para funcionar? Funcionários corruptos dentro do departamento do INSS. Um lobista, que é o Careca. Ele precisa de uma empresa que possa dizer que está vendendo alguma coisa. A THG, Maurício Camisotti. E essa empresa precisa de quê? De associações, porque só as associações podem e têm o poder de fazer o acordo de cooperação técnica para fazer desconto consignados. O nome de André Paulo Félix Fidelis, então diretor do INSS, aparece nesse contexto. As investigações revelam que André Paulo Félix Fidelis, então diretor do INSS, mesmo em meio à onda de denúncias, assinou pelo menos 7 novos termos de cooperação com as 3 entidades. Fidelis chegou a frequentar uma festa em uma das associações. Mas se os líderes desse escândalo viviam no luxo, a ponta mais visível da engrenagem era composta por pessoas humildes. Um exemplo emblemático foi Maria Inês Batista de Almeida, faxineira, moradora da periferia de São Paulo. Oficialmente, ela figurava como presidente da AMBEC. Para localizar Maria Inês Batista de Almeida, uma das últimas presidentes da AMBEC, é preciso rodar durante horas periferia de São Paulo adentro. Precisa falar com a Maria Inês, por gentileza? Maria Inês morreu em novembro. É minha filha. O que aconteceu com ela exatamente? Infarto? Ela tinha operado o coração em 2019. E então o filho de Maria Inês, Fernando, vem ao meu encontro para um retrato inquietante da situação que levou a dedicada faxineira Maria Inês a figurar como presidente de uma associação que movimentava milhões, sem jamais beneficiar a própria Maria Inês disso, como mostram as claras evidências. Que consta, o Fernando, é que ela então foi presidente da AMBEC e ela era uma pessoa humilde, né? Faxineira. Sabe, não faz sentido, nem lógica. Nem lógica isso. E a gente não latinha. Se realmente a gente fosse presidente de alguma coisa, você não ia estar ajudando latinha. Pessoas pobres, sem instrução, sem participação real, eram postos à frente das associações para dar aparência de legitimidade. E quem que era a nova presidente? A faxineira dele. Aí você começa a ver que, sabe, é uma engrenagem que funciona até que alguém tire o pino da granada.
estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa, lavagem de dinheiro. A lista de crimes é longa, mas, acima de tudo, é um ataque direto à dignidade de milhões de aposentados. Diante da dimensão do esquema, fica impossível acreditar que autoridades desconhecessem o problema. E um detalhe importante é que essa historinha da carochinha de que um ministro ou então o presidente do INSS está investigando o quê? Se o sistema dele aparece todo mês 400 mil pedidos de cancelamento, o que mais ele tem que investigar? Eu não estou entendendo, mas o que mais ele tem que investigar? É fato, 400 mil pedidos de cancelamentos por mês. Ele está investigando ainda para ver se realmente existe uma fraude. Isso é brincadeira. No fundo, estava todo mundo mamando, todo mundo ganhando. Esses empresários são especialistas nisso. No fundo, todo mundo estava mamando. Empresários, servidores, lobistas, até bancos que aceitaram transações sem questionar provas de adesão. O princípio da vigilância, que deveria proteger os mais vulneráveis, foi simplesmente ignorado. Hoje, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, continuam desvendando a teia criminosa. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti. O Careca do INSS foi preso em Brasília e o empresário em São Paulo. A operação sem desconto é a maior realizada até agora contra o desvio de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. No fim, essa não é apenas a história de uma fraude contra o INSS, é um retrato do Brasil, um país onde o luxo de poucos se ergue sobre a miséria de muitos. E aí surge uma pergunta incômoda: se até o dinheiro dos aposentados, guardado sob a custódia do Estado, pôde ser roubado com tamanha facilidade, então o que realmente está seguro no Brasil?